sou Wilson Cabral, eu sou natural de Goiânia, estado de Goiás. Nós, goianos, temos algumas obsessões. Pelo menos duas delas eu posso citar. Uma por excesso e uma por falta. Então nós adoramos piqui, que para alguns é amar, para outros é odiar. E por falta, nós adoramos o mar. Nós não temos por lá. Então aqueles que gostam, né, do mar, piqui a gente se resolve por lá mesmo. Tem que sair para outros ares e buscar outras formas de se completar. E eu fiz isso. Então, adorava o mar, saí de Goiânia para fazer oceanografia no Rio Grande do Sul. E aí tem eu vou, ao longo dessa apresentação, deixar algumas partes dessa história que a gente vai dialogar depois. Uma parte desse gostar do mar veio de um ícone da nossa geração, quando eu tinha lá meus 16, 17, 18 anos, que era Jean-Jacques Cousteau. Então ele tinha um programa, ele fazia diversas incursões pelo meio submarino, aquático, e aquilo me impressionava e me inspirou a buscar o mar. Naquela época também, nós tínhamos um desafio enorme, e aliás, parecido em proporções com o desafio que a gente tem hoje. Nós estávamos muito próximos do que seria a extinção do planeta, a extinção da vida no planeta pela guerra. Então, quem tinha 15, 16, 17, 18 anos, no início da década de 80, passou por essa percepção de que o mundo poderia acabar a qualquer momento se duas pessoas, um de um lado, outro de outro mundo, apertassem um botão vermelho. E tudo acabaria numa guerra nuclear. Então, essa imagem esteve no nosso ideário e nós fomos capazes, naquele momento, nós enquanto civilização, nós enquanto sociedade, nos organizarmos para lidar com isso. Pressionando, nos movimentando, criando, né, fatos e músicas e arte e se contrapondo a essa possibilidade de uma guerra nuclear. Essa é uma cena que vocês estão vendo aí atrás, criada por inteligência artificial, que mostra a cidade do Rio de Janeiro bombardeada, vazia, né, e tudo mais. Isso é terrível. Bom, então a gente passa essa fase, mas eu queria deixar na cabeça de vocês essa ideia de uma coisa muito ruim que possa acontecer a qualquer momento, num futuro próximo. Bom, essa imagem do Jean-Jacques Cousteau, e essa especialmente me chamou muita atenção pelo que ela reflete e representa. Pois bem, mas vamos voltando aí à nossa trilha, e essa imagem do planeta também me seduz, e depois da oceanografia, vejam que linda essa imagem, né? E mostra a Terra redonda, com uma quantidade de água muito maior do que de terra. Então é muito fácil um rapaz de 18 anos se impressionar com isso e falar, não, eu tenho que estudar esse mar. E passei a gostar também de olhar as coisas de longe, de alto, sinoticamente, e resolvi sair, depois de terminado o curso de oceanografia, vir para cá, para o Vale do Paraíba, onde nós temos uma instituição que trabalha com imagens de satélite, essa visão sinótica. E a gente consegue descobrir várias coisas a partir dela. E vim para o INPE, foi quando eu cheguei e comecei a minha história aqui no Vale do Paraíba. Bom, depois disso eu fiz o mestrado, entrei no ITA e comecei a trabalhar com esses objetos que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Oceano, superfície oceânica, trocas oceano-atmosfera, a questão do aquecimento global, as imagens de satélite. E a gente fez aí alguns estudos, mais recentemente. Essa imagem que vocês veem é um gráfico
de um resultado de um desses estudos, de 2015, que mostra o resultado de modelos de projeção climática para o nosso país. A gente tem vários modelos globais, escolhemos nesse processo aí, escolhemos nós pelo ITA, o pessoal do INPE, do CPTEC, e organizados por um órgão da Presidência da República que chamava Secretaria de Assuntos Estratégicos. Hoje a gente já não pensa mais em assuntos estratégicos, infelizmente. Mas se pensou. E um dos assuntos estratégicos é esse. Olha, tem gente aí, e é cada vez maior o número de pesquisadores, cientistas aderindo a essa concepção, que nós temos uma projeção de mudanças climáticas que pode nos afetar de uma forma muito drástica nos próximos anos, nas próximas décadas e no próximo século. Esse resultado mostra, naquele momento, o que a gente presumiu que pudesse acontecer para todo o Brasil. 2015 isso foi apresentado. E eu trago essa imagem e apresento, desde 2015 ela vem sendo apresentada. Quem já viu uma palestra minha, certamente já viu essa imagem. Só que a gente está muito preocupado com o que está acontecendo, por quê? Notem que isso aí é um mapa de anomalias de precipitação. O que é anomalia de precipitação? É quanto deixa de chover, ou seja, quanto chove menos do que a média histórica, ou quanto chove mais do que a média histórica de uma região. E olhem no mapa que nós temos toda uma faixa vermelha, tons vermelhos, amarelos, vermelhos, e uma faixa de tons azuis, azulados. Onde está azul, azulado, é onde deve chover mais do que a média. Onde está vermelho, amarelo, vermelho e avermelhado, é onde deve chover menos. No cenário mais otimista daquela época, estamos falando de um modelo que rodou há 9 anos atrás. Uma década. O cenário mais otimista apontava para toda essa área mais vermelha no gráfico do Brasil, ou seja, praticamente do estado de São Paulo para cima, toda ela vermelha com 20% em média menos precipitação, menos chuva. Pensem o que é isso. 20% a menos, de menos água precipitando, atuando sobre a agricultura, enchendo reservatórios, gerando energia, 20% menos. Com população crescendo, com demandas aumentando. Pois bem, o gráfico lá no cantinho, que a gente chamou de cenário mais pessimista, dá conta da perda de água da ordem de 40%, em média, para toda essa região, São Paulo para cima do país. Bom, o que eu estou falando que nos deixou mais recentemente muito impactados? É que a gente tinha imaginado que esses cenários fossem otimista e pessimista. Só que o que a gente está notando, vejam que é uma projeção para final do século. O que nós estamos notando é que as coisas estão acontecendo mais ou menos como o que estava se prevendo, mas estão se antecipando muito. E é isso que está nos deixando muito preocupados. E é isso que eu quero contar essa história, falar um pouco do hoje, amanhã, talvez, que é o tema desse TED. Só que eu colocaria uma interrogação aí no meio. O hoje, ponto. Amanhã, interrogação. Talvez. E eu quero deixar uma provocação sobre esse talvez para vocês. E eu gostaria muito que essa provocação os fizesse refletir. Se eu conseguir isso, eu estarei plenamente satisfeito e realizado em estar aqui dialogando com vocês. Bom, a questão do hoje, amanhã, talvez, e essa antecipação de cenários, nos deu uma amostra há pouquíssimo tempo atrás. Essa é uma cena de Porto Alegre, uma cidade linda, maravilhosa, não sei quem conhece, Alegre, Porto Alegre, né?
fantástica e etc. Que passou por uma enchente, muitos anos atrás, e que se preparou para o depois. Mas deixou de fazer o dever de casa e todo aquele sistema de preparação para enchente e tal não se manteve. Só que agora a gente está diante de cenários piores do que aqueles que eles passaram no passado. E a gente vê cenas, essa cena que vocês estão vendo aí agora, transformada em algo assim. E isso a gente vai recapitulando e vai vendo isso acontecer em vários lugares no mundo. Mais longe, mais perto de nós, como aconteceu recentemente em Valência, na Espanha, em que a população revoltada apedrejou o carro do rei. Pensem nessas situações disruptivas e aonde a gente pode chegar. Bom, falando aí um pouquinho, também dialogando com o hoje, o amanhã talvez, tem a figura de um sapo. Não sei porque que ela está aí. Vou tentar elaborar. Fala um pouco de onde viemos e para onde vamos. Está dizendo que nós viemos de um sapo? Sim, de certa forma sim. Aliás, eu fiz a oceanografia por isso. Esses anuros, em algum tempo na história, ousaram, como espécie, lógico que isso não foi usando o telencéfalo especialmente desenvolvido, mas saiu do meio aquático e povoou a Terra. E foi na evolução o que deu origem, o que nos permitiu hoje estarmos aqui como Homo sapiens sapiens. Certo? Pois bem, essa é uma figura interessante, é uma ilustração feita por um artista brasileiro, em 3D, usando todo o histórico relacionado à primeira aparição do Homo sapiens sapiens. Mas o que isso tem a ver? Bom, tem a ver que é o seguinte, quem aqui já ouviu falar na fábula do sapo em água fervente? Pois é. Então, o que acontece? Mas antes de falar do sapo em água fervente, vamos chamar a atenção para esse gráfico aí. Limites planetários. Também, nas minhas apresentações, tem um gráfico desse, desde 2015, desde 2014. Em 2009, o Instituto de Resiliência de Estocolmo, que foi criado justamente para isso, para analisar qual que é a resiliência já que o planeta está esquentando, já que o planeta vai ter um monte de impactos, qual que é a capacidade desse planeta, e mais, da nossa sociedade, de resistir a esse impacto? Então, vamos analisar a resiliência. Separaram 9 limites planetários e começaram a estudar. Na primeira versão de 2009, 3 desses limites haviam sido ultrapassados. Claro, alguns não eram ultrapassados porque não tinham dados sobre. À medida que os dados foram sendo consolidados, eles viram que também eram ultrapassados. E esse é o último gráfico. São 6 dos 9 limites. Tudo que está dentro daquele espaço seguro em verde ali é o que a gente pode controlar ainda, de alguma forma. Tudo que está fora, a gente já perdeu a capacidade de controle e, pior, aumentou o nosso grau de incerteza sobre essas questões. Pois bem, então voltando ao sapo, a história é que o sapo é um animal pecilotérmico e ele controla a sua temperatura de acordo com a temperatura ambiente. Se você joga o sapo na água fervente, ele rapidamente dá um salto e vai embora. Mas se você coloca ele numa panela com água fria, a temperatura que para ele ainda está dentro de um limite confortável, ele vai ficando. Se você aquece aquela panela e a água vai aquecendo aos poucos, ele vai se acomodando, vai se acomodando, vai se acomodando. Daí a pouco o sapo ferveu, morreu, acomodado. Bom, o que isso tem a ver com o Homo sapiens? Sapo sapiens. É que quem está dentro da panela e a água está começando a atingir o estado de ebulição, somos nós. E isso deveria nos chocar. Mas não choca.
Será que imagens chocariam? É por a gente estar exatamente agindo, mesmo sabendo, mesmo vendo coisas acontecer, e não conseguindo nos mover em direção a soluções para esse sentido, é que a gente vai ter coisas como essa. Isso é hoje. Copacabana Palace. Se a temperatura atinge 3 graus além do que era a média histórica no passado, nós teríamos um amanhã, talvez. E isso vai se repetir com diversas cenas em todos os lugares do país e do mundo. Aqui do nosso lado, em vários momentos, e a gente vai ficar sufocados como um sapo na água fervente, numa panela. Isso pode acontecer para Recife, por exemplo. Isso é hoje, né? Se a temperatura aumenta 3 graus Celsius, é para aí que a gente vai. E são várias. Eu estava ali no camarim e ouvindo música. E meus antecessores e o que vem depois de mim são músicos. Eu falei, puxa, e eu vou dar a má notícia? Né? A má notícia vai estar comigo? Então eu resolvi trazer um pedaço de uma música de uma banda de hard rock dos anos 80, que chama Talks in the Town, uma banda sueca que já parou há muito tempo, mas que fala o seguinte: eu não queria estragar o seu dia. Eu não queria te trazer más notícias. Eu não queria te dizer ou ter que te dizer que as coisas, às vezes, simplesmente mudam. E aí a provocação para vocês. E vocês? Sapo ou sapiens? Obrigado.